Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Graças, papai, pois somos felizes, porque hoje podemos dizer que somos curados, completos e perfeitos. Abba, Pai. Chegou o momento do mundo conhecer a verdade, onde ninguém mais desonrará o sangue de Cristo. Chegou o momento que Deus, através do Evangelho, estabeleceu o seu governo a todas as nações. Hoje já se ouve uma só voz. Estou perfeito, eu reino em vida, sou sempre salvo. Eu sou rico, nada me falta, eu tenho tudo. Estou completo. Meu Senhor me fez feliz, 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 meu Senhor me fez feliz. Chegou o momento do mundo conhecer a verdade, conhecer a verdade, onde ninguém mais desonrará o sangue de Cristo. Chegou o momento de Deus, através do Evangelho, estabeleceu o seu governo a todas as nações. Hoje já se ouve uma só voz, e todos os filhos de Deus viverão a palavra da fé e dirão: estou curado, estou perfeito, eu reino em vida, sou sempre salvo. Eu sou rico, eu sou rico, nada me falta, eu tenho tudo, estou completo. Meu Senhor me fez feliz, 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 meu Senhor
Senhor me faz feliz. Pai, em Ti confiarei, pois Tu és minha fortaleza e meu refúgio. Abba, Pai, por isso louvamos. Todos juntos. Ele é Deus, soberano em poder. Ele é Rei sobre todas as nações. Ele é grande e temível, Deus onipotente. Ele é edificador e não há outro Deus. Ele é Deus, é meu escudo e fortaleza. Ele é Rei sobre toda esta terra, regente dos gentios, esperança nossa. Ele é Deus consolador, meu bálsamo de amor. Ele é Deus, Ele é meu refúgio e minha verdade. Ninguém mais, Jesus Cristo é minha paz, força e fé, minha torre, firme âncora de meu ser. Ele é Cristo e em meu Pai confiarei. Ele é Deus, soberano em poder. Ele é Rei sobre todas as nações. Ele é grande e temível, Deus onipotente. Ele é edificador e não há outro Deus. Ele é Deus, é meu escudo e fortaleza. Ele é Rei sobre toda esta terra, regente dos gentios, esperança nossa. Ele é Deus consolador, meu bálsamo de amor. Ele é Deus, Ele é meu refúgio e minha verdade. Ninguém mais, Jesus Cristo é minha paz, força e fé, minha torre, firme âncora de meu ser. Ele é Cristo e em meu Pai confiarei, confiarei. Ele é Cristo e em meu Pai confiarei. Ele é Cristo e em meu Pai confiarei. Graças, Senhor. Teu pacto é eterno e tua graça é para sempre. Abba, Pai. Teu pacto, ó Deus, é eterno. Tua graça, ó Deus, é para sempre. Teu pacto, ó Deus, é eterno. Tua graça, ó Deus, é para sempre. Desde antes me foi dada, reservada para a glória, gravada em meu coração. E por isso agora reino
teu amor, em teu decreto e teu amor. Não é Yehoshua, não é Yeshua, nem Yeshua HaMashiach. Esses são nomes originários da tradição religiosa judaica que acabaram sendo incorporados pela religião tradicional chamada cristã. A mescla de judaísmo com cristianismo acabou por ocultar o verdadeiro nome de Deus. A teologia sempre utiliza a Bíblia para dar nomes a Deus. E lá está, no Antigo Testamento, o nome que o próprio Deus se deu quando Moisés lhe perguntou a quem deveria anunciar quando estivesse com o faraó. E ele disse: "Eu sou o que sou." Quando entramos no Novo Testamento, cujo conteúdo se encontra de Romanos a Hebreus, encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses o seguinte: Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Muito mais importante do que saber o nome de Deus é conhecer a sabedoria de Deus, expressa nas cartas de Paulo. Não leva a nada buscar o nome de Deus através de estudos teológicos. Jesus Cristo é o nome de Deus. Você crê nisto? Ministração da sementeira. As garantias da semeadura. No livro histórico de Marcos, no capítulo 10, versos 28 a 30, em um diálogo entre Pedro e Jesus, há algo muito importante que devemos observar. Veja. Então Pedro começou a dizer-lhe: "Eis aqui, nós deixamos tudo e te seguimos." Respondeu Jesus e disse: "Certamente vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições, e no século vindouro a vida eterna." Veja bem que interessante. Jesus comenta a declaração de Pedro e lhe diz: não há ninguém na história que tenha dito que a semeadura não funciona. Ou seja, sempre que se planta algo, se colhe. Então, Jesus começa fazendo uma lista de coisas que às vezes temos que deixar e que envolve família, parentes e até mesmo bens pessoais. Parece que sempre há situações com a família. Quantos têm sofrido nessa área por causa do Evangelho, agora da incircuncisão? Há muitas coisas que você semeia e Jesus diz mais adiante: por causa de mim e do Evangelho. Ali, ele falava do Evangelho da circuncisão que estava antes da cruz. E disse: ainda neste tempo,
vocês receberão 100 vezes mais. Antes da cruz. E isso foi muito bom. Mas a questão é que não ficou por aí. Deus levou essa medida para muito mais abundantemente, ou seja, ilimitadamente, referindo-se a este tempo em que vivemos, ou seja, depois da cruz. Antes ou depois da cruz, a semeadura é boa e funciona. Abraão semeou seu filho e colheu sempre. Então, há garantia para quem semeia. Sempre houve, antes, durante a vigência da lei de Moisés e agora, depois da cruz, muito mais. Diga, muito mais. Ah, papai. Aunque me sienta mal, me siento bien, pues no vivo por lo que dice mi carne. Oh no. Con mi mente es que te sirvo ya y mi cuerpo se va en contra de alabarte, pero no. Y aunque vengan mil mareas, en ti descansaré, pues mi vida está en las manos de tu fe. Y es que en ti sé que soy más que un vencedor. Y las luchas de esta vida ya no me dan temor. Yo te alabo, yo te exalto por tu gran conocimiento, que me ha dado fuerza en la debilidad, me ha creado un mundo nuevo, donde el fuego de tu celo se encendió aquí en mi altar. Y yo te alabo, te agradezco por iluminar mis ojos. Y ahora veo ángeles que me sostienen, y en cada sufrimiento me levantan y me cantan melodías de fe. Aunque me sienta mal, me siento bien, pues no vivo por lo que dice mi carne. Oh no. Y aunque vengan mil mareas, en ti descansaré, pues mi vida está en las manos de tu fe. Y es que en ti sé que soy más que un vencedor. Y las luchas de esta vida ya no me dan temor. Y yo te alabo, yo te exalto por tu gran conocimiento,
fuerza en la debilidad. Me ha creado un mundo nuevo donde el fuego de tu celo se encendió aquí en mi altar. Y yo te alabo, te agradezco por iluminar mis ojos. Y ahora veo ángeles que me sostienen, y en cada injusticia me defienden y me entienden y no me dejan caer. Y entiendo todo claro después. Abençoada com todas as bênçãos. Uma honra para mim estar mais uma vez com você, compartilhando com você este ensino precioso do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça precisa ser recebido com a mente aberta, você precisa pensar. Mas não pensar com a carne, pensar com a mente de Cristo ativada. E eu sei que você tem. E hoje nós vamos comprovar isso. Você vai receber essa palavra maravilhosa deste estudo que está no canal. Percebo que você já está inscrito ou inscrita. E se não estiver, por favor, faça isso. Favor a você mesmo. Para nós também será um prazer tê-lo aqui, ok? Hoje eu preparei para você um estudo muito especial, muito prático e muito importante. Ele tem por título 3 armas da graça contra a enfermidade. Difícil, né? Lutar contra a enfermidade é uma coisa que preocupa. Preocupação. Aliás, esta é uma série de estudos que nós vamos apresentar agora também neste canal, a partir de agora, durante várias semanas, para que você aplique na sua vida diária tudo que você aprender aqui. Se você fizer isso, você vai estar dando passos importantes para o seu crescimento no seu dia a dia, na vida normal, na sua vida pessoal. Nossos versos-chave para começar esse estudo estão aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 em diante. Entenda que o Evangelho da Graça começa em Romanos e termina em Hebreus. 2 Coríntios 10, 3 diz assim: pois ainda que andamos na carne, não batalhamos segundo a carne. Os filhos de Deus andam temporariamente em carne, mas não batalham segundo a carne, batalham segundo o Espírito, que é a sua verdadeira natureza. Verso 4. Porque as armas de nossa batalha não são carnais, senão poderosas em Deus, e Deus é Espírito, e as armas de Deus são espirituais, para a destruição de fortalezas. São fortalezas. Fortalezas são aqueles edifícios que tem normalmente nos portos antigos de cidades no mundo inteiro, porque os conquistadores vinham contra aquela cidade e aquelas fortalezas, aqueles prédios enormes com aqueles canhões que ficavam preparados para atacar aqueles que vinham tentar tomar aquele país, aquela cidade. Isso são fortalezas. Nossa mente está cheia de fortalezas. Fortalezas contra tudo que é espiritual. A pessoa carnal, ela adquire ao longo do tempo muitas fortalezas carnais, que ficam cimentadas na mente e impedem que as coisas espirituais verdadeiramente cheguem. Eu não estou falando de religião. Religião não é espiritual, é carnal.
Estou falando de coisas espirituais, que vêm de Deus e a gente não permite que elas entrem normalmente porque nós fomos criados com religiosidade, com fortalezas mentais. Verso 5. Derrubando argumentos e toda altivez, arrogância, que se levante contra o conhecimento de Deus. Religião não é conhecimento de Deus, volto a repetir. E levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Estando prontos para castigar toda desobediência quando vossa obediência for perfeita. Quando nós amadurecemos, nós nos preparamos para castigar tudo aquilo que se revolte ou se volte contra aquilo que nós cremos. E isso é bem importante. Fazer o pensamento pagar pedágio. Hoje nós vamos apresentar as armas do Evangelho da Graça e apostolado no combate às enfermidades. Quando se fala em enfermidade, a pessoa já pensa em dor no corpo, doenças no corpo físico. A grande maioria das doenças que se manifestam no corpo físico das pessoas hoje em dia provém muito mais da mente desequilibrada do que propriamente do corpo desequilibrado. Nosso corpo foi criado por Deus para viver saudavelmente, com saúde, mas as coisas da vida, os afãs, o dia a dia, os temores, os medos, as preocupações, tudo isso impedem muitas vezes que o nosso corpo tenha saúde, mas por culpa da maneira como nós enfrentamos as coisas. Vamos continuar. Nestes tempos que vivemos, as pessoas têm uma coisa chamada preocupação. Isso é terrível para a saúde. Preocupações, afãs, medos, coisas que ainda não aconteceram, mas a pessoa vive antes de acontecer. Fatores psicológicos que mexem no organismo da gente. E é bem importante que a gente tenha preparação para combater isso. Vamos lá, a ciência explica algumas coisas, mas não explica todas. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que a ciência ensina. A ciência humana ensina através de um comparativo entre nossos órgãos físicos e os nossos sentimentos. Vamos ver aqui. Algo muito interessante, isso está no Google, isso está nos canais competentes da ciência e você pode pesquisar lá. Primeiramente, serenidade, estar sereno, estar em paz, faz bem para o fígado. Que lindo isso, eu não sabia. Portanto, esqueça a raiva. Quanto menos raiva você tiver, mais serenidade você vai ter e mais saudavelmente o seu fígado vai trabalhar. A alegria faz bem para os pulmões. Então esqueça a tristeza. Esqueça a tristeza. Não fique triste. Porque a tristeza, ela deixa o pulmão contrito. Paz faz bem para o estômago. É verdade, isso é verdade. Paz faz bem para o estômago. A ansiedade é uma das causas das dores de estômago. Tanto é verdade que isso aí é verdade. Ansiedade, né? Angústia. Preciso resolver logo. Isso faz mal demais para o estômago. E dá até muitas vezes perda de apetite e gastrite. Pessoa, parei de comer e agora vem uma azia, vem uma situação dessa no corpo. Calma faz bem para o coração. É verdade, quando você está bem, quando você está calmo, o coração trabalha bem, bate tranquilo, bate sossegado, bate bem demais. Então, exerça o domínio próprio. Abba Pai, que vem pela maneira como você se manifesta no Espírito. Você cresce no Espírito, você tem domínio próprio para ter calma, para resolver as coisas. Tudo isso é espiritual. Fé faz bem para os rins. Que tremendo! Os rins precisam de fé e de água, bastante água, é verdade. Crer também faz bem para diabetes, para doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, para evitar, claro, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. E isso aí onde está? Quem é que fala isso? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, você pode pesquisar que isso está lá.
Segundo o governo do estado do Paraná, em seu site oficial, ter saúde mental é: número 1, saúde mental, estar bem consigo mesmo e com os outros. É verdade. Quando você está bem com você mesmo, reinando em vida e feliz, convicto, realizado, e com os outros, não tem ninguém te perseguindo, não tem ninguém te cobrando nada, você não fica bem? É isso. Número 2, aceitar, ter saúde mental é aceitar as exigências da vida. Tem pessoas que não se dão bem com pressões, com as pressões do dia a dia, com os estresses, com os compromissos, com as coisas, exigências. Há muitas exigências chatas na vida, verdade ou não? Você tem que harmonizar isso tudo e aceitar bem. É melhor aceitar do que lutar contra, tem que resolver. Saber lidar com as boas emoções, com as boas emoções. Existem emoções que não são boas. E também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida. É verdade, existem emoções boas, são aquelas que você fala que legal, gosto disso, e aquelas desagradáveis que você não quer lidar com elas, mas tem que lidar, deve lidar, faz parte da vida. Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Bem importante isso. Tem pessoas que não sabem reconhecer seus limites, atravessam muitas vezes o limite do outro e acabam precisando de ajuda. Busque ajuda quando for necessário. Estamos falando de 3 armas contra as enfermidades. Vamos a elas então? Que até agora nós falamos da ciência, falamos do que o governo do estado do Paraná falou, sobre o que é o estilo de vida agradável e ter saúde mental. Agora vamos ver o que a palavra de Deus. Você crê em Deus? Com certeza, porque nós cremos em Deus. O Ministério Crescendo em Graça Brasil, que faz esses estudos para você, primeira coisa que nós cremos, em Deus. Deus está em cada um de nós. Então, vamos àquilo que a graça de Deus, o Evangelho da Graça, que Paulo nos trouxe de Romanos a Hebreus, ensina sobre este assunto, mas não vamos começar com o Evangelho, vamos começar com um livro lá do Antigo Pacto, chamado Salmos. Mas antes disso, antes dos Salmos, nós vamos aqui apresentar a você a primeira arma importantíssima que o Evangelho traz para você, que a Bíblia traz para você. Faça sempre confissões preventivas. O que são confissões? São coisas que saem da sua boca como fruto do que está em sua mente. Que muitas vezes a pessoa chama, vamos orar. Aqui nós utilizamos a palavra confissão. É a declaração pública, sua, pessoal, a sua profissão do que está em seu coração, em sua mente, em sua fé. Um exemplo. Uma confissão preventiva importantíssima é quando você se declara curado. Quando você diz, estou curado, tudo está bem, estou curado dos pés à cabeça. Isso faz bem para você. Não é algo simplesmente positivismo, não. É o que Deus ensina sobre você. Diga, me declaro curado dos pés da cabeça. Dos pés à cabeça. Recebo todos os meus órgãos funcionando bem no meu corpo. Diga isso. O sangue correndo bem nas minhas veias. Sem entupimentos, sem bloqueios. O coração batendo firme, batendo corretamente. O fígado bem tratado, com serenidade. Os rins funcionando perfeitamente. Não recebo depressão. Não recebo angústia. Não vivo em amargura. Não quero saber de raiz de amargura contra ninguém. Nunca na minha vida. Vivo com limpa consciência. No presente, com respeito ao passado. Todas as coisas que eu passei,
Diga isso. Todas as coisas que eu passei me fizeram crescer, amadurecer e fortalecer. Graças a Deus por tudo. Abba, Pai. Essa é a primeira grande arma contra a enfermidade. Quando você fala pelo Espírito de Deus em você. Quando você fala coisas espirituais. Isso aqui, tudo que você falou, são coisas espirituais que o Evangelho da Graça respalda você. E a tua carne, ela vai amansando, ela vai dizendo, com esse eu não posso. Com isso eu não posso. A carne é obrigada a se submeter. Isso é bem importante. Segunda arma importantíssima contra as enfermidades. Caminhe, ande falando como um Deus que você é. Você é um Deus. Mas qual é a dificuldade de entender isso? Você é um filho de Deus, não é? Se você é um filho de Deus, você é um Deus. Concorda? Veja o que está escrito sobre os filhos de Deus no Salmo 82. Verso 1. Deus está na reunião dos deuses. Em meio dos deuses, julga. Deus está na reunião dos deuses, na família de Deus, na família da fé. E no meio dos deuses ele julga. Verso 6 do Salmo 82 diz assim: eu disse, Deus dizendo, vós sois deuses. É como se ele dissesse, vocês são meus filhos. E todos vós, filhos do Altíssimo. Veja, isso foi falado no Antigo Testamento. Vocês são deuses. Diga, eu sou um Deus. Eu sou um Deus, um filho de Deus. Como consequência, um herdeiro de Deus. Herdeiro de quê? Pensou em herança, já pensou em dinheiro? Não, herança é tudo, muito mais do que dinheiro. Você é dono do mundo, porque você é filho do dono do mundo. Tremendo isso, né? E o verso 7 diz, mas como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes caireis, porque aí entra a sua segunda natureza. A primeira natureza é espiritual eterna, não morre, por isso que você é um Deus. E a segunda é a participação de carne e sangue. Estamos participando como homens. Deus nos deu o privilégio de conhecer o bem e o mal e de participar das coisas carnais. Nisto não somos eternos, é uma participação temporária, passageira. Veja também esta mesma referência mencionada por Jesus. Veja só. Agora vamos para o livro histórico de João, onde Jesus de Nazaré estava ali se manifestando como Deus na terra em carne e sangue. E ele, conversando com os seus discípulos e com os judeus que o incomodavam o tempo todo com suas blasfêmias, Jesus estava ali num embate. E no capítulo 10, verso 30 de João, ele disse, eu e o Pai somos um. Que absurdo, que loucura, que blasfêmia para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele falar. E o verso 31 até o 38 vai dizer para você agora o seguinte. Então os judeus voltaram a pegar pedras para apedrejá-lo. Imagina que ele falou que eu e o Pai somos um. Jesus lhes respondeu, vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Lhe responderam os judeus dizendo, não te apedrejamos por boa obra, senão pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. É que eles não sabiam quem Jesus era, porque eram carnais. Jesus lhes respondeu, não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha aí Jesus falando daquilo que nós falamos agora há pouco no Salmo 82. Jesus mostrou para eles no Salmo 82, lá não está escrito na vossa lei, lá no Salmo, vós sois deuses? Sim. Se chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser rompida, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? É o mesmo que nós estamos falando aqui. Você é um filho de Deus. Você está lutando contra as enfermidades da sua carne. Como é que você vai se posicionar? Como um pedaço de carne andando por aí, reclamando da vida, se queixando, chorando no cantinho? Não, você se levanta como um Deus e fale como um Deus. Porque a sua carne vai se submeter. Claro que vai.
a quem o Pai santificou, aliás, vamos ao verso 35, se chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser rompida, falando lá do Salmo 82, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Mas se as faço, ainda que não me creiais, crede nas obras, para que conheçais e creiais que o Pai está em mim e eu no Pai. Isso disse Jesus lá, antes de morrer na cruz e ressuscitar. Porque ele era Deus manifestado em carne. Hoje, nós, por causa do sacrifício de Jesus que morreu e ressuscitou por nós, hoje nós podemos dizer, eu e o Pai somos um. Eu posso dizer, eu e o Pai somos um, porque Cristo vive em mim. Depois da cruz, quando ele ressuscitou, ele passou a viver em mim e em você, filho de Deus, filha de Deus abençoada. É bem importante que você receba esta palavra, porque é esta palavra que vai trazer vida e cura para a sua enfermidade. Você recebe isso? Receba esta palavra. É verdade isso que nós estamos falando aqui. E já que você recebeu esta palavra, e tem que receber mesmo, vamos para a terceira grande, fortíssima arma contra a enfermidade. Arma agora dentro do Evangelho. O Evangelho tem muitas armas, e nós vamos apresentar uma muito importante aqui, para que você use esta arma importantíssima contra a enfermidade. Use no dia a dia. Terceira arma, declare a manifestação de Cristo ressuscitado em seu corpo. Nós não acabamos de falar que nós somos deuses? Nós não acabamos de falar eu e o Pai somos um? Então agora, o apóstolo Paulo recomenda que você use aquilo que está em você. Paulo esteve no terceiro céu, no paraíso. Foi convocado lá pelo próprio Pai, pelo próprio Senhor Cristo ressuscitado. E não foi uma vez só não, viu? Aqui ele conta uma vez, a primeira vez. Mas ele esteve lá várias outras vezes. E Cristo ressuscitado disse a ele, revelou a ele tudo que nós estamos ensinando para você aqui agora. 14 cartas Paulo escreveu. E nessas 14 cartas está a grande receita do Evangelho precioso da mente de Cristo entregue a todos nós. Entre elas, este texto que você vai ver comigo aqui agora, que está aí na sua tela. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 11. Olha que preciosidade está aí. Porque nós que vivemos sempre estamos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Não é a vida de Jesus de Nazaré, é a vida de Jesus depois que ressuscitou. O Cristo eterno, o Cristo ressuscitado, vive em você, vive em nós. Toda carne irá se enfermar em algum momento, e você tem que estar preparado para enfrentá-la. Os religiosos enfrentam a carne com religião e perdem a credibilidade. Perdem a credibilidade. Você tem que enfrentar a carne, a enfermidade que vem pela carne, e ela vem, e não tem como não vir, porque é uma participação humana. Você tem que enfrentá-la com o que é espiritual. Já falamos que você é um Deus. Já falamos que a vida de Jesus se manifesta no seu corpo mortal. Já falamos que você e o Pai são um. Então use isso a seu favor. O que toda a carne sofre? Cansaço. Verdade? Trabalho, cansaço do trabalho, cansaço do dia a dia, cansativo, da rotina diária. O que toda a carne sofre? Esgotamento mental, ainda mais nos dias de hoje. Há muito esgotamento mental por causa dos afãs, das responsabilidades, dos compromissos. A vida está difícil, muito mais do que no passado. Não é? No passado as coisas se resolviam com mais facilidade. Hoje tem muita gente no mundo e tem muita confusão no mundo. A carne enfrenta estresse, ela sofre com estresse. As duas primeiras coisas que nós falamos juntas produzem estresse, rotina,
monte de coisa, família que comenta, que reclama, filho que te dá trabalho, esposa, marido, enfim. Chefe, vai por aí fora. Tem uma outra coisa que faz você sofrer muito, chama-se intoxicação alimentar. Por quê? Porque os alimentos são embutidos, são enlatados, são alimentos pasteurizados, não tem muita coisa natural, o que é natural é caro, você não pode comprar, muitas vezes não é possível, não se encontra fácil, dá trabalho, o dia a dia é sanduíche, comida rápida, verdade? Isso tudo intoxica o teu organismo. Olha quanta coisa que você tem que lutar. Alterações climáticas que a carne sofre, fez frio, fez calor, teve temperatura que baixou rapidamente, deu mistura de temperatura, deu umidade, deu sequidão no tempo, enfim. Químicas de medicamentos. Uau, como isso incomoda, hein? Quanta gente. Olha, hoje eu ouvi uma pessoa que toma 20 medicamentos todos os dias. Eu falei, Senhor, como é que pode alguém suportar viver bem com isso? 20 remédios todo santo dia. Para várias coisas. E não é pessoa de idade necessariamente. Hoje em dia, muitas pessoas novas têm que tomar medicamento, drogas. Drogaria, né? Droga, vem de droga. É uma droga necessária. E eu não estou aqui dizendo que você tem que parar. Não sou médico, não vou ser médico. Estou apenas apresentando a você a solução, ou uma solução dentro do Evangelho da Graça, para você lidar com a sua enfermidade. Que está aí, ó. Tudo isso que está aí, e mais distúrbios psicológicos da mente carnal, que é o pior de tudo. Distúrbios psicológicos, depressão, ansiedade, angústia, medo, e vai por aí afora. Preocupações, afãs, dia a dia. Como é que se luta contra isso? Primeiro, você já sabe que você é um Deus. Você já sabe que a vida de Jesus se manifesta em teu corpo mortal. A vida de Cristo ressuscitado. Use isso, use essa arma. A cura vem pela tua atitude de fé em relação a isso, e fé não é uma coisa, não é um salto no escuro. Fé é a manifestação, é a confissão do que você crê e que está inserido no Evangelho. É verdade. Não é uma fé cega. Não, não. Não existe fé cega. A fé cega é a fé do homem. Estamos falando da fé de Deus imputada em você. E o milagre também. Porque muitas vezes você fala, confessa, e a enfermidade continua. Aí você precisa de um milagre. Ele pode acontecer? Pode e vai. Porque Deus tem propósito em sua vida. E se Ele tem propósito em sua vida, vai acontecer um milagre. Eu conheço várias e várias pessoas que Deus tinha tudo para levar embora daqui, e elas estão aqui porque Deus tem um propósito na vida delas. E eu recebo que no seu caso é a mesma coisa. Mas, mesmo assim, Deus tendo propósitos, não quer dizer que Ele vai curar tudo em todos. Ou que Ele vai curar aquilo que você quer que Ele cure. Muitas vezes Ele mantém a enfermidade para o teu bem. Como é que pode ser isso? Pergunte para Paulo. Paulo disse, Senhor, tem uma coisa incomodando em mim aqui, a gente não sabe se era uma enfermidade, mas tinha um espinho na carne dele, na carne, e ele disse várias vezes, Senhor, tira de mim, tira de mim, tira de mim. E o Senhor disse, Paulo, não vou tirar. Você é um abençoado com todas as bênçãos, você é um vaso escolhido para mim, mas isso vai ficar aí, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza ou na debilidade. Nem sempre a cura está no decreto de Deus, mas Deus te ama e Ele quer seguir com você. Aí nós temos que entender lá no fim de tudo isso que a nossa participação de carne e sangue um dia vai acabar. O espírito é eterno, vai viver sempre com o Senhor. Mas a carne vai ter que ir embora. A não ser que você esteja vivo no momento da transformação dos corpos, que é uma coisa muito importante, real, bíblica, verdadeira e que vai se manifestar no tempo que Deus determinou.
É bem importante que você receba estas palavras. Veja só o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 50. Mas digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, a nossa participação, que fala lá em Hebreus 2,14, não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, isto aqui não herda reino. Isso aqui tem que ser transformado ou tem que passar pela saída do corpo para vir na ressurreição, de uma forma ou de outra. Porque isso aqui não herda reino de Deus. Carne nem sangue, nem a corrupção. Isso aqui é corruptível, herda a incorrupção. E em 2 Coríntios 4,16, Paulo reafirma: portanto, não desmaiamos. Antes, ainda que este nosso homem exterior vá se desgastando, e é uma realidade, o homem exterior, a carne, o corpo, vai desgastando, o cabelinho vai embranquecendo ou vai sumindo, as rugas aparecem no corpo físico, mas o interior, aquele que você não vê, mas que é você mesmo, não obstante, enquanto uma coisa acontece de um lado, o interior vai se renovando dia a dia. E como é que o interior se renova? Com jejuns, orações, vigílias, com gritos, com expulsão do demônio? Não, mesmo porque nada disso existe. O interior se renova com esta palavra que eu estou apresentando para você, chamada Evangelho da Graça. É com isto que você reina em vida, é com isto que você fica feliz, é com isso que você entra em serenidade, é com isso que você entra em paz duradoura, é com isso que você passa por todos os obstáculos da sua vida. Então, recapitulando, 3 armas do Evangelho da Graça contra a enfermidade. Primeiro, uma confissão forte aí. Confissão forte. O que é uma confissão forte? Não precisa gritar. Uma confissão forte é quando você fala a verdade. Quando você abre a sua boca e se declara curado, como nós falamos no começo. Pegue este exemplo de confissão e use no seu dia a dia. Não precisa ser com estas palavras, pode ser com as suas. Isso aqui é apenas um exemplo, mas faça sempre a sua confissão. Segunda, que nós aprendemos, já falamos anteriormente, caminhe e fale como um Deus que você é. Como é que pode um Deus reclamando da vida, um Deus se queixando, um Deus, Senhor, me ajuda. Não. Um Deus com autoridade, com respeito, com humildade. Um Deus se posicionando como um Deus. A vida de Cristo está em você. Deus está em ti. Então fale como um Deus, viva como um Deus e pense como um Deus que você é. Não receba enfermidade, não receba depressão, não receba angústia, não receba nada disso. E a terceira, acabamos de falar agora há pouco, declare a vida de Jesus, a manifestação da vida de Cristo ressuscitado no seu corpo. Quer mais? Estão aí 3 armas poderosas em Deus para derrubar fortalezas e para que você jogue as enfermidades num canto e diga: não recebo. Recebo que sou abençoado, recebo que sou um predestinado, que sou saudável, que tudo está bem na minha vida. Na próxima oportunidade vamos falar um pouco mais sobre um outro tema muito importante dentro também da luta contra as coisas da carne, ok? Até lá, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Não vá embora, se inscreva no canal antes de você sair daí, se você não estiver inscrito. Se estiver, siga lá, pegue os vídeos anteriores e cresça em graça e apostolado. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até a próxima. Pai, bem-vindo a Sobre Edificação, que somos a sua amada, somos os seus deuses. Senhor, vamos louvar. Retenho a minha confissão, persistimos nisso. Pai. Graças, papai, por essa palavra, por esse evangelho que nos curou, que nos fez felizes. Retenho minha confissão, persisto nisso. Eu sou livrado, homens perversos.
falando revelações, falo mistério. Não há diabo e nem inferno. Retenho minha confissão, persisto nisso. Eu sou livrado de homens perversos. Falando revelações, falo mistério. Não há diabo e nem inferno. Não me envergonho de quem me ensinou. Estou surpreendido e perfeito em seu amor. Eu sou a igreja, a esposa de Deus, que agora sobre edifica. Salvo sou, salvo sou. Retenho minha confissão, persisto nisso. Deixei pra trás o enrodimento. Falando revelações, falo mistério. Digo que em Cristo já estou perfeito. Retenho minha confissão, persisto nisso. Deixei pra trás o enrodimento. Falando revelações, falo mistério. Digo que em Cristo já estou perfeito. Não me envergonho de quem me ensinou. Estou submetido e perfeito em seu amor. Eu sou a igreja, a esposa de Deus, que agora sobre edifica. Salvo sou, salvo sou. Rico eu sou, completo estou, perfeito estou. Abba, Pai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.